O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a reforma ministerial só será definida quando o presidente Lula voltar da África do Sul. Ou seja, se não tiver um novo andamento, as mudanças vão ficar para a última semana de agosto. Vamos conversar com o André Anelli. O André, vamos lá, só para pegar uma implicação disso. Primeiro que o governo não consegue se acertar em nada, né? Lá atrás também é sempre depois que o presidente voltar da China, depois que o presidente voltar da Europa, bom, todas essas questões. De novo, só quando o presidente voltar agora dessa nova viagem internacional. Fato é que o arcabouço fiscal precisa ser votado novamente na Câmara. E a Câmara tem um texto completamente diferente do que foi aprovado no Senado, que fez alterações no texto da Câmara. O da Câmara é mais preocupado com questões fiscais, o do Senado é muito mais frouxo nessa questão. O próprio relator da Câmara diz que defende a volta do texto original, mas parece que isso passa pela negociação aí, obviamente, dos ministérios que estão sendo negociados pelo Arthur Lira. O governo tem noção disso? Que a última semana de agosto, se não for votado, não vale mais. Pois é, né, Piotr? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Prós e Contras aqui na Jovem Pan. De fato, vai ficando parada, então, a votação do arcabouço fiscal e, consequentemente, até por conta de um pedido do próprio governo federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, as leis que acabam balizando, então, toda a aplicação do orçamento também ficam paradas no Congresso Nacional. Elas deveriam ter sido votadas, inclusive, antes do recesso parlamentar que ocorreu no mês de julho. Enquanto isso, o governo vai adiando mais uma vez a reforma ministerial para realmente o desespero e também a insatisfação do grupo chamado Centrão. O presidente Lula deve fazer, então, os anúncios de reforma ministerial apenas quando voltar desse conjunto de viagens que ele tem a partir do final de semana. Embarca rumo à África no domingo, vai passar a semana por lá, na África do Sul, depois acaba passando ali por Angola e São Tomé e Príncipe. A expectativa é que Lula acabe desembarcando no final da semana que vem. E aí sim, de acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, esses anúncios devem ser feitos em relação à reforma ministerial, mais precisamente em relação à entrada de PP e também do Republicanos. A gente já tem pelo menos duas certezas praticamente, né, Piotr? Uma delas é em relação à entrada do Republicanos pelo deputado federal Silvio Costa Filho e a entrada do PP no governo pelo deputado federal André Fufuca. Essas definições foram dadas em reunião com Arthur Lira na quarta-feira à noite, reunião essa que não constava na agenda presidencial. O que falta bater o martelo agora é quais ministérios eles vão ocupar. Nesse momento, a nossa apuração é que o Republicanos ficaria com o Ministério de Portos e Aeroportos e o PP ficaria então com um novo Ministério da Micro e Pequena Empresa com atribuições vindas do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. Por enquanto, é esse o desenho que se faz aqui em Brasília, mas outras possibilidades são levadas em consideração. Nessa possibilidade que eu disse, o Ministério do Desenvolvimento Social, que cuida do Bolsa Família, continuaria com o ministro Wellington Dias, até porque o PT não quer abrir mão do Ministério do Desenvolvimento Social, porque considera o Bolsa Família a principal vitrine do governo federal. Mas, como eu disse, né, Piotr, para desespero e insatisfação do Centrão, essas mudanças só devem ser anunciadas no final da semana que vem. Obrigado, André. Bom, nós temos dois comentaristas agora, Luiz Felipe Dávila e Zé Maria Trindade. Eu vou colocar ambos aqui, porque eu não posso abrir mão, embora o tempo seja curto, abrir mão de ouvi-los aqui. O Dávila, eu começo contigo, daqui a pouco, Zé Maria. Toda aquela questão, né, porque o André nos trouxe a informação seguinte, olha, já está acertado que são dois parlamentares do Centrão, mas não se sabe nem qual ministério. A preocupação de excelência técnica, rigor, conhecimento da área, bom, tudo isso é balela, pelo que eu estou entendendo, no atual governo. É verdade. Tudo isso é balela, Piotr. Aliás, duas coisas que chamam a atenção. Primeiro, garantir o apoio dos partidos do Centrão não significa garantir os votos para as pautas que interessam ao governo. E o Congresso Nacional está numa enrascada, porque se aceitar as mudanças que o Senado fez no arcabouço fiscal,
certamente terá de aumentar imposto para tentar equilibrar as finanças públicas. E Arthur Lira prometeu que não ia deixar aumentar os tributos. E se o Centrão resolver jogar duro, manter o arcabouço fiscal aprovado na Câmara, vai decepcionar o governo, apesar das indicações políticas desses partidos para os ministérios. Ou seja, o que vai acontecer? O Congresso pensando nos interesses da nação ou o Congresso, mais uma vez, abrindo mão do seu posicionamento de proteger o pagador de imposto do Brasil, dizer que não vai aumentar imposto e aumentar novamente a carga tributária, porque será obrigado a fazer isso se esse arcabouço torto que veio do Senado for aprovado na Câmara. Uma decisão que mostra que hoje em dia, Piotr, composição ministerial não tem nada a ver com plano de país, projeto de nação, só tem a ver com interesses de curto prazo. É um governo à deriva, sem bússola, sem rumo, para mostrar como o Brasil pode voltar à retomada do crescimento econômico sustentável, que é muito importante, da retomada do investimento privado, da renda e do emprego e da segurança jurídica que precisamos para atrair investimento privado. Sem plano de governo na campanha, porque não quis mostrar, sem plano de governo na transição, porque também não tinha, e sem plano de governo agora que está governando, porque obviamente não tinha nem lá nem cá, não conseguiu fazer. Ô Zé Maria, o Dávila chega a apontar exatamente todos esses absurdos do governo. O governo está acreditando que isso vai dar certo e o Centrão também está acreditando que pelo menos esse jogo político baixo, fisiológico, que não está pensando no país, vai dar certo? Pois é, o presidente do PP, o Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, alertou que quem entrar no governo será afastado das atividades partidárias, né? Mas todos estão morrendo de gostar. A fila no Palácio do Planalto tentando entrar no governo. Eles dizem por aqui aquela frase antiga, né, de que terno branco é como a oposição, só cai bem para os outros. Fazer negócios, como é a atividade principal da política, na oposição não dá dinheiro. Eu tenho aqui uma formação de um ministério. Será uma mudança muito mais profunda do que troca apenas de 2 ministérios. O Silvio Costa Filho, né, que é filho do Silvio Costa, Silvio Costa é suplente de senador, foi da base de Dilma no Congresso e resistiu bravamente ali na tentativa de evitar o impeachment. O Silvio Costa é filho do Silvio Costa, então é Silvio Costa Filho. Filho vai para o Ministério dos Portos. E o filho do Fufuca, que é o Fufuquinha, vai para o Ministério do Desenvolvimento. E o Ministério do Desenvolvimento fica sem o Bolsa Família, que vai para o Ministério do PT, que pode ser o Wellington Dias. O Wellington Dias sai do Ministério do Desenvolvimento e vai para o Ministério de Indústria e Comércio, que é o Ministério de Alckmin, né? E o Márcio França vai assumir Ciência e Tecnologia. É uma troca bem grande, né? E nessa conversa também, pois não, há a promessa já definida para a Caixa Econômica Federal de porteira fechada para o PT. Tem um jargão da política aqui que diz o seguinte: a história de porteira fechada é quando você compra uma fazenda de porteira fechada, você compra cavalo, boi, vaca, bezerro, tudo que estiver dentro, né? Porteira fechada. Então vão dar a Caixa Econômica para o Arthur Lira. E aí vai entrar a Margarete Coelho, uma ex-deputada que é muito aliada de Arthur e meio ali simpática ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Geraldo Alckmin fica sem ministério, volta para a vice-presidência, vai assumir a presidência da República quando Lula se submeter à cirurgia, Piotr. E parece que a indicada para a Caixa não entende muito de operações bancárias.